Bom, retornamos, como eu disse, agora trazendo os detalhes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou conversar agora, já está aqui no estúdio ao meu lado, o advogado Eduardo Tobler. Ele que é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB e é especialista em Direito Digital. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia para o senhor. Bom dia, Nájila. Obrigado pelo convite. Bom, como é que a gente pode explicar para o telespectador de forma clara do que trata exatamente essa Lei Geral de Proteção de Dados? Bem, a Lei Geral, como o próprio nome sugere, é um sistema que vai dizer para as empresas, para os órgãos públicos, para qualquer pessoa que utiliza o dado pessoal, de que forma ele vai tratar aquele dado. Então, o titular do dado, né, que somos nós, o dado pessoal, como ele é um ativo, ele também representa um pouco da personalidade de cada pessoa. Então, as empresas, quem coleta, quem compartilha, quem armazena, de alguma forma trata o dado pessoal, tem que seguir com essa lei agora uma série de regulamentações para poder estar em conformidade com essa legislação. Essa lei, se eu não me engano, ela foi editada em 2008, 2018, doutor? Isso. A lei é 13.709, né? Tem uma vacatio legis de 2 anos, né? Teve uma medida provisória que antes era de 18 meses, né? Com a medida provisória 869 passou a ser de 2 anos e ela vai entrar em vigor em agosto de 2020. Então, nós temos, as empresas, né, vão ter esse prazo para poder se adequar a essa nova legislação. De que forma ocorre essa adequação? Bem, primeiro que as empresas vão ter que fazer um levantamento, um inventário, um mapeamento de como elas coletam os dados dos titulares. Então, vai ter que, a partir desse levantamento, vai ter que adotar uma série de condutas dentro da empresa para guardar, proteger e evitar o vazamento de dados, o compartilhamento sem o devido consentimento do titular. Ou seja, as empresas e os órgãos públicos devem estar dentro, né, de uma das bases legais que estão previstas na lei para poder tratar o dado. Então, seja através do consentimento do titular, seja através ou uma obrigação legal ou uma execução de um contrato, por exemplo, a empresa precisa coletar um dado pessoal para poder, durante o período da garantia de determinado produto que você compra. Sim. Então, guarda o cadastro, o endereço, o nome, RG, CPF, enfim. Ou então, a empresa deve guardar os dados durante o período em que o Marco Civil da Internet diz para guardar os registros eletrônicos de acesso a determinado aplicativo na internet. Enfim, os órgãos públicos precisam guardar os dados dos titulares para execução de políticas públicas. Então, as empresas devem estar adequadas em uma dessas bases legais para poder estar em conformidade. O senhor, falando em digital, a gente pensa logo, inclusive nas últimas notícias, a gente tem ouvido falar muito em clonagem de WhatsApp. Tem alguma coisa a ver, algum ponto nessa lei? Dita algo relacionado, doutor? Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vale tanto no ambiente online quanto no ambiente offline. No ambiente online, como essas empresas, o número de telefone que está vinculado na maioria das vezes, ao nosso CPF, e o CPF é um dado pessoal. Então, na medida em que há uma clonagem de número de WhatsApp, e aí é necessário para as investigações policiais que os provedores, tanto de conexão, uma Claro, uma TIM, uma Oi, guarde as informações de quem está por trás daquele número que foi clonado e vai ser utilizado numa investigação policial, necessariamente esse fato vai ser impactado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, hoje a gente vai num supermercado, por menor que seja, a primeira pergunta quando você chega no caixa é: quer registrar o CPF? E aí, isso traz algum risco para o consumidor? Enfim, primeiro, um supermercado, nesse exemplo, ela pratica uma atividade econômica, então está pedindo para coletar um dado pessoal do consumidor. Então, necessariamente, ela vai se enquadrar, ela vai ter que seguir o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso vale para qualquer empresa que executa algum tipo de
de atividade econômica e coleta dados pessoais, sejam dados que identificam a pessoa, nome, RG, CPF, o endereço, ou seja, dados que possam identificar a pessoa, ou seja, uma geolocalização, o seu número de device ID, ou uma opção, a opção religiosa, uma escolha sexual. Então, são dados do titular que podem identificar uma pessoa. Ou seja, o senhor falou de localização. Estou aqui com o celular na mão, vou pedir, por exemplo, um transporte através do aplicativo. Lógico que eu tenho que estar com a minha localização ativada. E aí essa empresa, essa plataforma tem que estar nesse já padrão de segurança para proteger os meus dados. Exatamente. Não somente um dado de geolocalização em si vai identificar determinada pessoa, mas se você cruzar a quantidade de passos que você dá, uma geolocalização com um hábito de consumo seu ou um hobby e fazer esse cruzamento de informações, você pode identificar uma pessoa. Existe um projeto bem interessante do New York Times, que é o Privacy Project, que eles comprovam que a partir do cruzamento de informações que não são identificadas, você pode se chegar a um determinado usuário de forma precisa. Bem interessante. Eu tenho algumas informações, o senhor pode discordar ou até confirmar e explicar um pouquinho mais, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela ainda traz outras regras para garantir o direito das pessoas naturais, como, por exemplo, tratamento de dados pessoais sensíveis, origem racial, como o senhor falou, sexual, política, enfim. Tratamento de dados pessoais de criança e adolescentes, muitos casos relacionados a criança e adolescente? Sim, e quando a gente fala de criança e adolescente, o foco principal são nos estabelecimentos de ensino, que a todo instante estão coletando dados das crianças e dos adolescentes para execução do contrato e, logicamente, há de haver também um consentimento do representante legal daquela criança e do adolescente. E o impacto que pode causar em cima disso, por exemplo, no caso de vazamento de dados, é a utilização indevida desses dados para fins ilícitos. Então, daí a preocupação da lei em criar um artigo específico, um capítulo específico para tratar exclusivamente da proteção de dados das crianças e dos adolescentes. Sem essa lei, sem esse padrão de segurança de que tanta gente está falando aqui, o poder público, por exemplo, ele tem sido vulnerável a essa questão de vazamento? Bem, o poder público em si é o agente, né, pode-se dizer assim, que mais coleta e trata dados no sistema. Então, ele, consequentemente, é o principal alvo. Então, por isso houve uma atenção especial aos órgãos públicos. E, em casos de vazamento de dados, gera responsabilização. Daí a necessidade do poder público estar aí a todo instante debatendo, fomentando o debate em relação à proteção de dados. Recentemente, agora dia 8 de novembro, o governo federal editou um regulamento, né, através de portaria nomeou membros para o Comitê Gestor de Proteção de Dados no Ambiente Digital. Né, tudo já para estar em conformidade para até agosto de 2020 já está tudo em compliance. Ok, um assunto bem complexo e que, de fato, as empresas públicas ou privadas têm que estar atentas, inclusive, para esse prazo. Queria que o senhor, só para a gente fechar, exemplo de penalidade. Bem, a penalidade que vai desde uma advertência, passando pela multa de 2% do faturamento, com teto até de 50 milhões. Então, isso por infração. Então, se for 10 infrações, então seriam 10 multas, né? Então, talvez seja a principal sanção a publicização daquela infração. Então, um vazamento de dados que vier a ser publicizado pode impactar diretamente na reputação da empresa perante os seus consumidores. Então, pelo menos eu penso que seja a principal sanção, a reputação, a publicização daquela infração. Com certeza, eu também acredito. Doutor Eduardo Tobler, muito obrigada pela vinda do senhor, um ótimo dia. Eu agradeço, estou à disposição.